Uma boa noite para todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Hoje, mais especificamente, é o dia que a nossa Junta de Missões Mundiais separa como dia de oração pela Junta de Missões Mundiais, né? O segundo domingo de março. Então, assim, que bom que nós estamos realizando um culto missionário, que bom que já oramos aqui por missões, pelos missionários, e precisamos continuar orando, irmãos. Né? A nossa Junta de Missões Mundiais, que é a Junta de Missões da Convenção Batista Brasileira, ela está em mais de 85 países. Os batistas brasileiros estão em mais de 85 países, levando a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São mais de 2.000 missionários brasileiros nos 5 continentes, pregando o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso, irmãos, que nós precisamos realizar campanhas, porque os missionários que estão nos campos, eles têm as necessidades espirituais, por isso que nós oramos. Estamos aqui, como diz lá na linguagem missionária, segurando as cordas, né? Porque eles estão lá, mas eles precisam do nosso apoio espiritual, orando. E também precisa do nosso apoio espiritual contribuindo financeiramente, para que nós possamos mantê-los lá pregando o Evangelho. Não sei se os irmãos tiveram oportunidade de entrar no canal de Missões Mundiais, ou no próprio site, no canal no YouTube, e viu algum vídeo dessa campanha. Tem um missionário pastor lá, que o rosto dele está com um borrão, assim, não pode mostrar o rosto dele. Ele está dando testemunho, falando sobre o tema da campanha, mas o rosto dele não pode mostrar, porque ele está num país que é fechado. É um país onde não se pode pregar o Evangelho de Jesus Cristo abertamente, como nós pregamos aqui no Brasil, por exemplo. Então ele não pode, como missionário, mostrar o rosto dele nas mídias, porque ele corre o risco de ser perseguido, de ser preso. Temos notícia até de missionários morrendo nesses países. Então vejam, irmãos, por que é importante nós orarmos pelos missionários, não apenas no mês de março, quando nós separamos para realizar as campanhas de missões mundiais, ou nos outros meses, julho para estaduais e setembro para nacionais, mas nós precisamos orar por todos esses missionários. Eu falei agora aqui de mais de 2.000 missionários da Junta de Missões Mundiais, que estão em mais de 85 países ao redor do mundo. Mas nós sabemos que nós temos os missionários da Junta de Missões Nacionais no Brasil todo, temos os missionários de missões estaduais que estão no estado do Rio de Janeiro todo, pregando o Evangelho, e que precisam das nossas orações, em primeiro lugar, mas também da nossa contribuição. Então, assim, antes até da gente entrar na reflexão aqui, como os irmãos já viram lá no grupo, logo após o culto vai ter uma cantina missionária ali, que o lanche que vai ser vendido ali você vai pegar, vai levar para lanchar em casa. Acho que não pode lanchar ainda aqui na cantina, que é muito bom, né? Que a gente conversa, bate um papo, mas ainda não estamos podendo fazer isso. Mas assim, tão bom quanto o papo são os lanches que as irmãs aqui e os irmãos fazem. Então não deixa de passar no final e comprar um lanche, que você vai estar levando esse lanche, vai se deliciar em casa, mas também você vai estar contribuindo para a campanha de missões mundiais. E ao longo do mês você também pode fazer isso depositando ali no gasofilácio a sua oferta, pegando o envelopezinho lá. Alguns falam que é amarelo, outros vão falar que é verde, né? Não sei nem que cor, mas é um envelope que chama bem atenção lá atrás. Pode colocar a sua oferta ali e depositar no gasofilácio, tá bom, irmãos? Ditas essas coisas, eu quero ler com os irmãos 2 Timóteo 1, do versículo 5 ao 10. A divisa é apenas o versículo 7, né? Mas nós estaremos lendo do versículo 5 ao 10 e nós queremos refletir mais especificamente no texto bíblico, mas estaremos fazendo alusão ao tema da campanha, que é Viva o Poder de Transformar.
Então, a leitura da palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 5 ao 10, estarei lendo na versão NVI, que também foi escolhida para ser a da divisa da campanha. Então, diz assim a palavra de Deus: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Vou só abrir um parênteses aqui antes de continuar versículo 6 em diante, só para lembrar os irmãos que é o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, por isso que é a segunda carta a Timóteo, né? Então, aqui é Paulo que está escrevendo para Timóteo. Isso que está sendo lido aqui foi Paulo que escreveu, né, orientando a Timóteo. Então, vou ler de novo o versículo 5 e aí eu vou ler direto até o versículo 10. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Evangelho, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus maravilhoso Pai, queremos te agradecer pela tua palavra que mais uma vez foi lida nesta noite. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações agora, através desta reflexão. Oramos assim, agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, o apóstolo Paulo, nesta segunda carta que escreveu ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, incentiva-o a manter-se firme na fé e ao chamado que recebera, mesmo diante das lutas e perseguições que Timóteo, poderia enfrentar como cristão e ministro do Evangelho. Para tanto, o apóstolo lhe faz algumas exortações. Dentre elas, destacaremos as que se encontram nestes versos que acabamos de ler e que iremos pensar que são necessidades espirituais que precisam ser observadas em quem de fato quer viver o poder de transformar, como nos propõe o tema de missões mundiais. Então, eu quero pensar com os irmãos da seguinte forma: para viver o poder de transformar, em primeiro lugar, é necessário ter uma fé sincera. Para vivermos, vou pedir por favor Samuel para me ajudar aí na transparência. Obrigado, Samuel. Pode passar, por favor. Aí, isso. Para viver o poder de transformar, é necessário ter uma fé sincera, uma fé verdadeira, ou, como o apóstolo Paulo escreveu, uma fé não fingida. No versículo 5 ele fala assim: recordo-me da sua fé não fingida. E preste atenção, eu acho muito importante o que o apóstolo Paulo ele faz Timóteo lembrar. Fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Ali eu fiz questão de enfatizar o fato
de que essa fé não fingida que o apóstolo Paulo estava trazendo à memória de Timóteo, ele faz questão de mostrar que ela habitou primeiro, a fé habitou primeiro na avó, provavelmente foi a primeira a se converter ao cristianismo, porque quando a gente lê Atos capítulo 16, a gente vai ver que a família de Timóteo era judia, o pai dele era grego, mas a mãe era judia. Então, automaticamente a gente entende que, por isso que Paulo escreveu a ele aqui, que a avó dele foi a primeira que se converteu ao cristianismo, apesar de ser judia, e logo depois a sua mãe também, e ele fala, e que habita também em você. Então a gente vê aqui a importância da família na ministração dessa fé sincera, ou seja, a fé não fingida que o apóstolo Paulo vai trazer à memória do seu filho na fé, Timóteo. E por que é importante então vivermos essa fé não fingida, essa fé sincera, como eu quero destacar, para então estarmos vivendo o poder de transformar? Primeiro, eu não coloquei ali, mas o próximo versículo a gente vai mencionar. Esse verso que eu vou citar agora, eu vou ler ele em outro ponto da nossa reflexão, mas eu quero trazer agora, que é Efésios capítulo 2, versículo 8, que vai falar que vocês são salvos pela graça, mediante o quê? A fé, né? Então veja a importância da fé, de uma fé sincera, de uma fé não fingida. Ela é importante para a salvação. É Deus quem realiza, quem já realizou e continua realizando a salvação, através da ação do Espírito Santo, que é quem nos convence o ser humano do seu pecado, e se volta para Jesus, mas o ser humano, como eu acabei de falar, ele tem que se voltar para Jesus, ou seja, ele tem que acreditar, ele tem que ter fé, uma fé sincera. E em Hebreus nós colocamos ali, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, se queremos viver de fato o poder de transformar, nós precisamos viver uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé não fingida, uma fé que não é de aparências, uma fé que não é para mostrar para as pessoas, porque Deus vê o que se passa no nosso coração. Se quisermos viver o poder de transformar, em segundo lugar, é necessário manter viva a chama do dom de Deus. No versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu assim para Timóteo: por essa razão, aí vale a pena a gente também abrir um parêntese aqui, por quê? Por essa razão ele está se referindo à fé, porque anteriormente ele estava falando da fé. Então, por causa da fé não fingida de Timóteo, da avó dele, da mãe dele, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então, para viver o poder de transformar, além de ser necessário ter uma fé sincera, é necessário manter viva a chama do dom de Deus. Interessante quando o apóstolo Paulo, ele faz menção à chama. Quando a gente fala de chama, a gente lembra de quê? De fogo, né? E aí nós poderíamos trazer várias ilustrações aqui que muitos pregadores utilizam, como por exemplo do carvão, né? Que o carvão ele precisa estar junto com os outros ali para se manter aceso. Enfim, mas quando eu estava meditando na chama, eu fiquei pensando num fogão, por exemplo. Vamos dizer um fogão a gás mesmo, que é o mais comum no nosso tempo, nas nossas casas. E ali quando nós abrimos o botão, ou apertamos ali o automático, ou acendemos um palito de fósforo, ou o clique, e colocamos ali com o botão aberto, então faz-se uma chama, né? E eu fiquei pensando justamente o que nós precisamos, qual o combustível que nós temos para poder alimentar a chama ali no fogão. No caso, eu até mencionei aqui, se o fogão é a gás, nós vamos ter o próprio gás, que ele vai estar alimentando aquela chama que está acesa ali. Interessante que nesse botão da maioria dos fogões, né, e pelo menos eu lembro disso, mesmo nos mais antigos, quando eu era criança, faz muito tempo isso já, né?
nos botõezinhos eles têm como você regular um pouco a chama, né? Você pode diminuir, pode ir aumentando um pouco, e aí os chefes, né, tipo Rossi assim, eles vão falar lá que tem 180 graus a temperatura, não sei quantos graus, se for forno então, né? Quando a gente pega uma receita para fazer, aí lá quem colocou a receita, quem divulgou, sempre coloca isso, pré-aquecer o forno em 180 graus, depois assar a 230, enfim, tem um botãozinho que ele vai controlando ali. Mas eu fiquei pensando nessa questão da chama, do fogo, e fiquei pensando do combustível que alimenta a chama. Num fogo de gás, como eu acabei de falar no exemplo, esse combustível é o próprio gás, que é aberto ao máximo, médio, mínimo, ou pode estar fechado também, e a chama então ela vai se apagar. Que combustível pode manter viva a chama do dom de Deus que está em você, que está em mim? Se ali no caso do exemplo que eu dei, do fogão, é o gás. Mas que combustível, já que o apóstolo Paulo ele está aconselhando a Timóteo, né? Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Então, mantenha viva. Nós viemos há 2 meses aí, né, utilizando essa palavra nos temas do mês, né? Mantendo a fidelidade, né? Foi no mês de janeiro. E depois mantenha, agora me fugiu a memória aqui, mas nós utilizamos também nos 2 últimos meses essa palavra aí, esse verbo aí, mas o apóstolo Paulo está falando, mantenha viva a chama do dom de Deus. E eu fiquei pensando então, que combustível nós podemos utilizar para manter viva a chama do dom de Deus? Senão a própria presença de Deus, senão a presença de Deus. E nós nos alimentamos, né, ou melhor, desfrutamos dessa presença de Deus de que maneira? Já que ela é o combustível para manter viva a chama do dom que o próprio Deus nos deu, que está em nós. E aí tem aquelas questõezinhas básicas que eu gosto muito de citar, né? Ler a palavra de Deus, orar, estar como os irmãos, como nós estamos hoje aqui em comunhão com o corpo de Cristo, estar participando da igreja de Cristo. Então, para viver o poder de Deus, para viver o poder de transformar, é o tema, né? Sabemos que o poder que transforma é o poder de Deus. Para viver o poder de transformar, é necessário manter viva a chama do dom de Deus. E para manter viva essa chama, nós precisamos estar em comunhão com o próprio Deus, buscando a presença de Deus através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através da comunhão com o corpo de Cristo. Em terceiro lugar, para viver o poder de transformar, é necessário buscar em Deus ousadia. É interessante a gente falar sobre isso, porque tem pessoas que não gostam muito de falar de ousadia, de coragem, de intrepidez, né? Mas é isso que o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo ali. Eu até fiquei pensando, e algumas frases que eu li nesses 6 versículos que eu compartilhei com os irmãos, e eu chamei Eliette, a minha esposa, e falei assim, olha só, se alguém estivesse escrevendo para você uma carta, e aí lá no meio do que a pessoa estava escrevendo para você, de repente ela falasse para você assim, ó, pois Deus não nos tem dado espírito de covardia. O que você acha que essa pessoa está querendo falar para você? Aí ela respondeu assim, que eu não sou corajosa, né? Que por algum motivo eu não estou tendo coragem para alguma coisa. Irmãos, por mais que a gente possa até não querer pensar assim, mas é o que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo. Provavelmente Timóteo, alguns até falam, Deus não nos tem dado espírito de timidez, porque pode ser ali também. Alguns até deduzem que Timóteo, apesar de ser pastor, apesar de ser um evangelista, ele era uma pessoa tímida, e a sua timidez o estava retraindo diante das dificuldades, diante das perseguições que ele e a igreja estava vivendo ali onde ele pastoreava. Então, o apóstolo Paulo então fala, pois Deus não nos deu espírito de covardia. É necessário, queridos irmãos, se nós queremos de fato viver o poder de transformar,
é necessário buscar em Deus ousadia, buscar em Deus coragem, buscar em Deus intrepidez. Se Deus não nos deu espírito de covardia, é porque Ele nos deu ousadia, é porque Ele nos deu ou nos dá coragem, intrepidez, e Ele nos deu ousadia porque nos deu, aí ali o versículo fala, do seu poder. Ele nos deu do seu poder. E é interessante a gente pensar nisso, porque o poder de Deus, ele é a nossa capacitação espiritual. Por mais que a gente se dedique, por mais que a gente estude, por mais que a gente faça seminário, estudos teológicos e mais o que for para poder crescer, no conhecimento, e isso é importante, mas quem nos capacita de fato espiritualmente é o próprio Deus. E é Ele que ministra em nós o seu poder. E é esse poder que nos dá condições de podermos viver a cada dia diante dos desafios que nós enfrentamos. E aí em Atos 1:8, que é um versículo muito conhecido, principalmente nas campanhas de missões, diz, mais recebereis poder, ou ali na versão NVI, mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, ali está falando do ato da conversão, ali está falando do momento em que nós recebemos a Cristo e fomos batizados no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, nós batistas acreditamos, tem gente que não entende isso. Nós não acreditamos numas questões que colocam aí como evidências do batismo do Espírito Santo, ou que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, não. Nós acreditamos que o batismo no Espírito Santo, ele acontece quando nós aceitamos a Cristo e o Espírito Santo vem habitar em nós. E aí acontece aquilo ali, nós recebemos poder, porque o Espírito de Deus, ele veio morar em nós. Mas é poder para quê? Para eu me achar melhor que o pastor Francisco? Para eu achar melhor do que os ministros, do que os irmãos? Como alguns crentes santarrões por aí às vezes demonstram? Não, esse poder do Espírito, ele, na realidade, ele tem que nos levar a uma vida de humildade, de servidão, de serviço à igreja de Deus. Porque ali está falando poder para testemunhar. As verdadeiras testemunhas de Jeová ou de Jesus são aquelas que creem no Espírito Santo. São aquelas que buscam esse poder, a plenitude, ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo a cada dia. Se eu não creio no Espírito Santo, como é que eu posso viver esse poder para testemunhar? Então, é necessário buscar em Deus ousadia. E se Deus nos deu ousadia, é porque Ele ministrou em nós também o seu poder. E esse poder nós encontramos e nos alimentamos, além de buscar na presença com o Espírito Santo, porque nós recebemos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, que daqui a pouco eu vou mencionar outra vez esse versículo, fala: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. É necessário buscar em Deus ousadia. Então é necessário buscar o poder de Deus para a nossa vida, para que nós possamos ter a ousadia, a intrepidez, a coragem de pregar o Evangelho, a tempo e a fora de tempo, como o próprio apóstolo Paulo escreveu. Prega, insta, a tempo e a fora de tempo. É necessário buscar em Deus ousadia. Precisamos do poder, mas também precisamos da maior de todas as virtudes, ou da mais importante de todas as virtudes, que é o amor, porque o versículo 7 fala: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor. É interessante, irmãos, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Vejamos a importância do amor, porque o próprio Deus é o amor, e se nós falamos que o conhecemos, nós precisamos amar também. Deus amou a humanidade e enviou o seu Filho para salvar a todos os que nele creem, conforme João 3,16. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 5,8, disse que Deus demonstrou o seu amor, pois Cristo morreu em nosso favor, mesmo sendo nós pecadores.
O amor de Deus é ousado. É ousado como cantamos em certa canção que diz: impressionante e ousado o amor de Deus. Esse amor é ousado porque ele vai ao encontro dos pecadores. Ele Som. Opa, obrigado. Vou voltar aqui então ao que eu estava lendo para os irmãos. O amor de Deus é ousado, como cantamos em certa canção que diz: impressionante e ousado o amor de Deus. Esse amor é ousado porque ele vai ao encontro dos pecadores. Ele tomou a iniciativa de amar. Opa, no mesmo lugar. Som. Ele tomou a iniciativa de amar o próprio Deus, de ir ao encontro e de salvar. Por isso esse amor, acho que é a minha barba que está atrapalhando, irmãos. Vou aumentar aqui e colocar mais acima. Obrigado. Som. O próprio Deus tomou a iniciativa de nos amar, de ir ao encontro dos pecadores. Por isso que esse amor, como nós cantamos, é impressionante, é ousado. Deus, sendo todo poderoso, a humanidade voltando as costas para ele, podia simplesmente assim: não quero que ninguém viva mais, pronto. Lembra que até ele demonstrou para Moisés, talvez numa questão de querer testar o próprio Moisés: vou exterminar o povo de Israel e fazer uma nova nação a partir de você. Deus falou isso para Moisés. Deus podia exterminar todo mundo mesmo e criar tudo de novo, perfeito. Mas não é isso que ele queria. Ele queria, ele quer, ele foi, ele continua indo ao encontro do pecador, porque ele deseja salvar todos os homens. Ele não quer que ninguém se perca. Por isso que esse amor, ele é ousado. Nós, com o nosso olhar humano, às vezes olhamos para um pequeno deslize de uma pessoa, já crucificamos, já condenamos. Desejamos até a morte, vamos ser sinceros. Não que as pessoas não terão as consequências pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. A Bíblia também é justa, Deus é justo. E a Bíblia fala sobre isso. Mas enquanto está aqui, mesmo escolhendo errado, Deus vai ao encontro delas. Deus deseja salvá-las. Deus deseja usar as nossas vidas para que elas possam ser salvas. Isso é um amor ousado. Isso é ousadia em Deus. Isso é amar como Deus amou, com o olhar de Deus, com o olhar que deseja que todos os seres humanos sejam salvos. Nós precisamos buscar em Deus esse ousado amor para as nossas vidas, esse amor corajoso que nos escreveu o apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 18: no amor não há medo, pois o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Às vezes nós temos em nossa personalidade, eu, por exemplo, eu me classifico como uma pessoa tímida. E quantas vezes, eu mencionei há pouco aqui o pastor Timóteo, quantas vezes a minha timidez me impediu de fazer algumas coisas. Mas nós precisamos não ter medo. Nós precisamos vencer a nossa timidez ou qualquer outra característica que nós tenhamos na nossa personalidade, na nossa pessoa. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O verdadeiro e perfeito amor, ele lança fora todo medo. E é esse amor que nós precisamos buscar a cada dia em Deus. O amor, além de ser o maior e o mais importante de todas as virtudes, é o mandamento que Cristo nos deixou. Não é verdade? E aí ele até falou: e esse mandamento consiste em amar a Deus e ao próximo sobre todas as coisas. E eu coloquei ali as referências de Mateus 22, 37 a 40 e Marcos 12, 29 a 33, onde nós vamos encontrar Jesus falando isso. Que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, nas palavras de Jesus, com o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Este é o primeiro mandamento.
E o segundo, semelhante a esse, como Jesus fala, amar o teu próximo como a si mesmo. O amor. Precisamos buscar em Deus ousadia. E a ousadia significa buscar o poder de Deus, buscar o amor de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ainda no versículo 7, ele ainda fala de uma outra característica ainda. Ele fala do equilíbrio, da moderação, do domínio próprio, que também é fruto do Espírito Santo, domínio próprio, né? O cristão deve buscar em Deus ousadia e para isso deve buscar ser cheio do Espírito Santo, que lhe ministrará o poder de Deus e o amor para ser forte, eficiente e corajoso. Mas nunca poderá se esquecer de buscar também em Deus o equilíbrio, a moderação, o domínio próprio, pois este, sendo fruto do Espírito, ajudará a ter uma vida disciplinada e ordeira, seja no aspecto espiritual ou em qualquer outro aspecto da vida. Um cristão que busca ousadia em Deus vai ser ousado para pregar o Evangelho, vai buscar o poder de Deus, vai amar como Deus deseja que nós nos amemos uns aos outros, mas vai buscar uma vida de equilíbrio. Porque equilíbrio, nós acabamos de mencionar aqui, traz disciplina, traz uma vida ordeira. Já viu o crente que não é ordeiro, que não tem regras? Será que de fato ele está vivendo sob o domínio do Espírito Santo? Será que de fato ele é orientado pela palavra de Deus? Será que de fato ele vive o poder de transformar? Porque às vezes nem ele foi transformado. Ao invés de ter uma vida ordeira, uma vida disciplinada, cria contendas, faz fofocas, fica apontando o dedo para todo mundo, seja na igreja, em qualquer outro lugar. E aqui nós acabamos falando na vida espiritual, ou seja, a pessoa tem equilíbrio na vida espiritual e em qualquer outro aspecto da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que faz distinção, eu já falei isso aqui em alguma outra reflexão, faz distinção da vida secular e da vida religiosa. Eu sou cristão na igreja quando eu me reúno com os irmãos. Lá no meu trabalho eu sou profissional. Tem que ser o melhor profissional do seu trabalho, porque você tem que trabalhar, segundo a Bíblia, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para agradar os homens. Mas lá, enquanto você é o profissional, você continua sendo cristão também. Testemunha, que a gente vai falar já já sobre testemunho. Testemunha em qualquer lugar. Não tem como separar. Nós precisamos ter essa vida equilibrada. Esse ousado de Deus, ousadia em Deus, com equilíbrio em qualquer lugar. Jesus, falando aos religiosos de sua época, disse: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Mateus 22, 29. Eu vejo isso como um exemplo de demonstração de equilíbrio. Buscar as Escrituras e também o poder de Deus, até porque a própria Escritura, como eu li há pouco ali, o Evangelho, Romanos 1,16, é o poder de Deus. Como que eu posso ler a palavra e não sentir o poder de Deus, ou não deixar que o poder de Deus se manifeste na minha vida, me transforme, me molde? É difícil de entender. O apóstolo Pedro, ensinando os primeiros cristãos, escreveu: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. Mais uma vez, eu vejo aqui uma palavra de um apóstolo que nos orienta a buscar uma vida de equilíbrio. Crescer na graça e no conhecimento. Tem gente que só quer ser agraciado, tem gente que só quer receber poder, mas não quer ter contato com a palavra de Deus, não quer crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E como que nós crescemos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Lendo a sua palavra. O profeta Oséias vai falar: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento.
Precisamos buscar o conhecimento de Deus, da sua palavra, da sua vontade, que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E o apóstolo Paulo, orientando aos cristãos filipenses, escreveu: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Orientações para uma vida cristã equilibrada. Pensar em coisas boas. Buscar viver coisas boas, amáveis. Estas palavras do Senhor Jesus e dos apóstolos Pedro e Paulo mostram que o cristão deve buscar em Deus ousadia, vivendo cheio do poder e do amor de Deus, sem deixar de lado o equilíbrio, a moderação, o domínio próprio, a disciplina e uma vida ordeira. Para viver o poder de transformar, em quarto lugar, é necessário não se envergonhar de testemunhar do Senhor. Você é um crente que tem vergonha de ser crente? Hoje em dia a gente anda com a Bíblia no bolso. Antigamente tinha crente que tinha vergonha de andar com o livro preto embaixo do braço. As irmãs ainda têm uma desculpa, tem bolsa, coloca dentro da bolsa. Tem umas irmãs que têm uma bolsa bem grande, deve esconder muito bem ali. Brincadeira, tá, irmãs? Não estou falando que as irmãs não possam andar com a Bíblia dentro da bolsa, ou até mesmo no celular. Hoje, por exemplo, eu não trouxe. Quando eu venho pregar, eu não trago Bíblia de papel. Quando eu venho para a plateia, para ficar sentado aí no plenário, eu trago a Bíblia de papel para acompanhar. Mas quando eu prego, não, eu trago digitalizada, porque me facilita. Eu já coloco tudo ali, todos os versículos que eu vou ler, e me facilita. Mas tem crentes que têm vergonha de ser crente. É verdade, vamos pensar. Talvez por timidez, como eu falei ainda há pouco ali, no começo, quando eu me converti, há quase 30 anos atrás, realmente eu senti um pouco de vergonha, irmãos. Mas a primeira coisa que eu fiz, eu fui ali próximo à entrada do Boa Sul. Eu sabia que tinha uma loja evangélica ali, chamada A Bíblia. Nunca tinha entrado naquela loja, mas eu sabia que ela estava ali. Na primeira semana que eu aceitei a Cristo, eu peguei um ônibus e fui até lá e comprei uma Bíblia para mim. Uma Bíblia preta, eu queria uma Bíblia preta. Queria que todo mundo visse a Bíblia na minha mão. Morria de vergonha assim, mas não deixava de andar com ela. Porque a vergonha e a timidez era algo que o diabo colocava no meu coração para eu poder me esconder e não mostrar através da minha vida o testemunho. Testemunho do meu Senhor, do meu Salvador. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Eu até perguntei para Eliette de novo, se alguém escrevendo para você falar isso, olha, não se envergonhe de testemunhar do seu Senhor, o que estão querendo falar para você? Que eu tenho vergonha de ser crente, de testemunhar, de demonstrar com a minha vida que eu sirvo a Deus, que eu sirvo a Jesus. Talvez estivesse acontecendo isso já com o Timóteo, que já era até pastor. E o apóstolo Paulo está orientando, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, porque quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, segundo alguns estudiosos, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, irmãos. Evangelho traz sofrimento, irmãos. Sabe por quê? Porque Evangelho é renúncia. Evangelho verdadeiro não é evangelho da prosperidade que pregam por aí não, que você não fica pobre, que você não fica doente. Eu não sei como que eles conseguem. Eu sou crente há quase 30 anos e ainda não fiquei rico. Não virei empresário, pastor. Graças a Deus conquistei muitas coisas, porque Deus me abençoou, me deu saúde, me deu força, me deu inteligência, a minha e minha esposa, passamos em concurso público e vamos prosseguindo. Estamos agora aí com um decreto que vamos ficar sem aumento para o resto da vida, mas vamos prosseguir. Deus cuida de nós. Isso não é só canção evangélica ou do hino do cantor cristão, não. Ele cuida, irmãos. É verdade. Mas não vamos deixar de testemunhar, mesmo diante dos sofrimentos. O apóstolo Paulo não se envergonhava do evangelho. Vejamos os versículos 11 e 12.
É até interessante que quando eu estava lendo o capítulo todo, eu separei do versículo 5 ao 10, mas eu li o capítulo todo e aí eu vi que o apóstolo Paulo 3 vezes ele fala sobre vergonha. Veja a ênfase que ele estava dando para Timóteo. Primeiro ele fala para Timóteo, não se envergonhe. Depois nos versículos 11 e 12, ele fala assim, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Então ele estava falando para Timóteo, olha, mesmo se você estiver sofrendo, não se envergonhe desse evangelho, porque eu também sofro, eu estou preso, mas eu não me envergonho deste evangelho. E ele continuou, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E ainda ele vai dar testemunho para Timóteo sobre Onesíforo, que não se envergonhou da prisão de Paulo. Nos versículos 16 e 17 ele fala, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Talvez Timóteo lá na ilha de Creta, onde ele era pastor, ele nem quisesse relacionar o nome dele com aquele que foi o seu discipulador, porque agora ele estava preso. De repente vão me prender também, porque eu estou pregando o mesmo evangelho que Paulo. Mas Onesíforo, olha que nome bonito para vocês que vão casar ainda e colocar no primogênito de vocês. Ele não sentiu vergonha. Ele não sentiu vergonha de ser um pregador como o apóstolo Paulo e nem de ter um amigo apóstolo que estava preso por causa desse evangelho. A pessoa que sente vergonha de ser cristã, sente vergonha também de Cristo, o único Senhor e Salvador. Isso significa que ela ainda não vive o poder de transformação, ou seja, não se converteu de fato. E se ela não mudar, deixando que o Senhor transforme a sua vida e que o Espírito Santo a regenere, a faça nascer de novo, fazendo dela uma nova criatura, isso trará consequências eternas para ela. A pessoa que se diz cristã, mas que tem vergonha do evangelho, tem vergonha do Senhor e Salvador, queridos, preste atenção no que eu acabei de falar para vocês. Isso poderá trazer consequências eternas para a sua vida, se você não deixar o Espírito Santo te regenerar, te fazer uma nova criatura. E sabe por que eu estou falando dessas consequências eternas? Eu vou mostrar para vocês ali, palavras do Senhor Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 38. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Não se envergonhe do Evangelho, de testemunhar do Evangelho do Senhor. Não se envergonhe. Se você tem algum medo, alguma barreira, alguma timidez, coloque isso diante do Senhor. Eu também tenho, irmãos, eu falei da minha timidez. Eu também tenho as minhas dificuldades. Pregar, estar aqui diante de vocês parece fácil. Olha lá, o pastor Robertino prega tão bem, alguns irmãos depois vêm falar, poxa, foi uma bênção. Eu só falo assim, a misericórdia de Deus, pela graça de Deus, porque é mesmo. Não é por mim, não. É porque Deus é bom com os irmãos, com as orações que os irmãos fazem. E o pastor fica intercedendo a semana toda, faz até jejum para quando o pregador vem aqui. Né, pastor? E eu venho aqui sabendo que os irmãos oram. E eu também oro lá pedindo para que Deus tenha misericórdia e use a minha vida, mesmo com as minhas falhas. Mas não vamos sentir vergonha de testemunhar sobre o nosso Senhor e do seu Evangelho. E para terminar, porque eu já até me estendi além do que eu imaginava, irmãos. Para viver o poder de transformar, eu vou fazer uma recapitulação aqui rapidinha. É necessário ter uma fé sincera, uma fé não fingida. É necessário manter viva a chama do dom de Deus. É necessário buscar em Deus ousadia, com poder, amor e equilíbrio. É necessário não se envergonhar de testemunhar do Senhor. E por último, é necessário entender que Deus nos salvou e chamou pela sua graça, pela sua maravilhosa graça.
Finalzinho do versículo 8 e os versículos 9 e 10 dizem assim: segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. E esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Quer viver o poder de transformar? É necessário entender que Deus nos salvou e nos chamou por sua graça, por sua maravilhosa graça. Não foi por mérito nenhum nosso. Não foi porque eu sou bonzinho, porque você é boazinha, porque fez caridade, porque ajudou o próximo, ajudou o vizinho, o parente. Devemos fazer tudo isso. E vou mostrar aqui para os irmãos que devemos fazer. Mas não é por isso, porque isso nos salva, isso não vai fazer com que você herde a salvação em Cristo Jesus, mas é unicamente pela graça, pelo dom, pelo favor imerecido, porque Deus nos amou, lembra? Ousadamente, e Ele foi ao nosso encontro e quis nos resgatar. Isso significa entender que o poder que nos salva, que nos chama, que nos vocaciona, que nos capacita, que nos envia a testemunhar, a compartilhar, a pregar o Evangelho, a fazer missões locais, estaduais, nacionais, mundiais, esse poder vem do próprio Deus. Esse poder que nos salva, que nos capacita, que nos envia a pregar, a testemunhar, ele vem do próprio Deus, como nós acabamos de ler. É dom, é graça, e é de graça, irmãos. É um dom, é graça e é de graça. É para todos quantos quiserem, porque Deus chama e deseja salvar a todos. Veja que o apóstolo Paulo escreveu no versículo 9 ali. Passa o slide porque eu coloquei sublinhado ali. Não em virtude das nossas obras, não são os nossos méritos, independente do que nós possamos fazer, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Deus é um ser determinado. Deus está determinado em salvar você, em salvar a humanidade, em salvar os perdidos. E Ele também está determinado em usar a sua vida enquanto cristão como um instrumento para que as pessoas lá fora possam conhecer essa graça maravilhosa e viver o poder da transformação. Essas palavras corroboram com outras palavras do próprio apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Efésios 2, de 8 a 10, onde está escrito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, nós só precisamos acreditar, só precisamos ter fé, não é pelas obras, não é por guardar lei, não é por nos fazermos qualquer tipo de esforço. Deus decidiu nos salvar e nós só precisamos ter fé. Deus decidiu salvar a humanidade só precisa se voltar para Ele, ter fé no amor, na graça que Ele manifestou no Seu Filho Jesus Cristo. A humanidade, a parte dela que ainda não conhece e é muito grande, espera por nós, espera por mim e por você, que já vivemos o poder de transformar, para que ela, ou essa parte da humanidade, também possa viver o poder de transformar. No versículo 10 fala: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então veja, a ordem é: Deus nos salva, nós acreditamos nessa salvação, somos salvos pela graça de Deus, e aí somos levados a fazer as boas obras, como eu falei ainda agora. Não fazemos as boas obras para sermos salvos,
mas porque somos salvos, nós fazemos as obras, e principalmente a obra de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, de anunciar as boas novas aos que perdidos estão, para que eles também possam ter a mesma oportunidade que nós tivemos de viver esse poder que transforma vidas, que cura, que liberta, mas que, sobretudo, salva. Deus deseja salvar a todos, e para isso Ele quer usar a minha e a sua vida. Então, se disponha enquanto pessoa, se disponha enquanto recursos humanos, se disponha enquanto recurso espiritual orando, se disponha enquanto recurso financeiro, porque o recurso financeiro está conosco, porque Deus nos dá, o salário que nós ganhamos é para nos sustentar e também para que a obra de Deus possa avançar nesse mundo, salvando muitas outras pessoas. Amém? Vamos orar então agradecendo a Deus. Não vou fazer nenhum tipo de apelo, mas eu quero que você pense nisso, se de fato você está vivendo esse poder de transformar. Se você já foi transformado e está experimentando na sua vida esse poder de Deus, então que você se coloque nas mãos de Deus para ser um instrumento que ora, um instrumento que intercede, um instrumento que testemunha do Evangelho do Senhor Jesus, um instrumento que contribui financeiramente para que outras pessoas possam ir, como eu falei ali, a mais de 85 países nós temos missionários brasileiros pregando o Evangelho. Que você possa ser um missionário aqui, que está sustentando um missionário lá, porque Deus quer te usar também. Senhor, nosso Deus maravilhoso Pai, ajuda-nos a cada dia, ó Deus, a vencermos a nós mesmos em primeiro lugar, porque às vezes somos nós que colocamos, ó Deus, as dificuldades. Somos nós que criamos ou a temos por causa dessa natureza pecaminosa que temos, que herdamos, e aí somos tímidos e às vezes de fato nos acovardamos, mas pedimos que o Senhor venha nos ajudar, pedimos que o Senhor venha nos capacitar, pedimos que o Senhor venha nos encher do Teu poder, do Teu Espírito, para que nós possamos, ó Deus, na força do Senhor e no Seu poder, vencermos a nós mesmos e todas essas dificuldades que nós criamos. Em segundo lugar, ó Deus, nos ajuda a vencer as dificuldades que o pecado nos apresenta, as tentações que aparecem diante de nós, nos ajuda a vencer o inimigo das nossas almas, porque ele nos tenta, ele cria ciladas, ele cria armadilhas, e muitas vezes, ó Pai, nós caímos nessas armadilhas. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda a vencer. Nos ajuda a vencer este mundo que nós vivemos, ó Pai, que às vezes também apresenta os manjares deliciosos que aos nossos olhos, na nossa natureza, nós somos atraídos, ó Pai. Mas tenha misericórdia de nós e nos ajude a vencer todas essas lutas, ó Pai, que estão diante de nós e dentro de nós, para que nós possamos de fato viver esse poder transformador e para que nós possamos de fato ser instrumentos do Senhor, para que outras pessoas possam ouvir falar e ouvindo falar possam se voltar e se voltar acreditando no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Usa as nossas vidas, usa a nossa igreja, usa, ó Deus, a denominação batista, a Junta de Missões Mundiais, os missionários que nos campos estão, aqueles que estão administrando os recursos humanos, financeiros, ó Deus, usa todos para que o Teu Evangelho possa alcançar milhares e milhares de pessoas ao redor do planeta. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, perdoa as nossas negligências, perdoa quando nós deixamos de fazer o que nós poderíamos fazer, ó Pai, e nos ajuda e nos usa para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos tenham uma semana abençoada. Lembrando que teremos o nosso culto online na quarta-feira às 19h30, a nossa escola bíblica online no domingo às 9 horas da manhã, e no próximo domingo estaremos aqui a partir das 18h30 no culto presencial e transmitido também para que possamos cultuar e engrandecer o nosso Deus. Estamos encerrando o culto. Eu pedi aos irmãos que colocassem uma música ali, não sei se vai dar, Samuel, para colocar a música? Tem uma letra também, vai ser tipo o nosso pós-lúdio. Então os irmãos, enquanto estão orando silenciosamente,
vai estar passando uma música ali, a letra de uma música, e você poderá ser abençoado por ela também. Deus abençoe a todos, uma excelente semana para todos, em nome de Jesus. Amém. Aos que sofrem levamos alento, aos perdidos um porto de amor. Nem sempre é fácil vivermos seguros na cruz. Temos sido incompreendidos e zombados por quem não quer crer. Mesmo assim amo a Cristo e defendo pelo que Ele tem feito a mim. Então não me esconderei do Evangelho de Cristo Jesus, Senhor. Para sempre honrar meu Rei. Eis-me aqui, meu Senhor, faz de mim teu querer. Onde há o mal, faça o bem. Oh, não me esconderei do Evangelho. Do Evangelho do meu Jesus. As tuas mãos mostram a tua graça, que é demonstrada em meu viver. Não existem palavras que digam quão grata eu sou. E eu bem sei que eu tenho um amigo tão leal, tão fiel a mim. Eu não posso agradar esse mundo, pois o meu ser entreguei a Deus. Então não me esconderei do Evangelho de Cristo Jesus, Senhor. Oh, eu não me esconderei do Evangelho
Evangelho.